começar o nosso artigo de hoje fazendo uma reflexão com vocês. Hoje caiu um pouco a ficha, já tem aí alguns meses que eu estou fazendo um exercício, termino o artigo e aí submeto ele para vários GPTs para receber nota. Como se fosse um motorista de Uber que pede para ser avaliado não pelos passageiros, mas pelos GPTs, de 1 a 5. E aí o que eu fui percebendo, isso aí já é um primeiro ganho, né? Bom, primeiro vamos voltar para trás. Por que eu resolvi fazer isso? Como existe esse preconceito, né, gigante em relação ao uso dos GPTs, a pessoa está deixando disso, está deixando daquilo, né? E aí eu digo, essas tecnologias mais inteligentes, a gente já usa muita coisa. Quando a gente começou a usar o e-mail, eu fui lá desenvolver filtro. Hoje você tem dentro do Gmail os filtros spam, que ele identifica quando é um spam e joga para spam, né? Você tem o corretor ortográfico com vários problemas, inclusive, que não se conserta, né? Então, por exemplo, eu tenho feito a revisão dos livros. Quando você coloca no passado, muitas vezes ele não coloca. Ele não aceita. Você está falando de alguma coisa no passado e aí ele quer botar no presente. É um bugzinho que tem. Outro bug, por exemplo, eu boto do Sapiens, e aí ele sempre diz, é dois Sapiens. Mas eu quero dizer que é do Sapiens. O Sapiens pode ser no singular, pode ser no plural. Aí eu digo, olha, não quero mais que corrija desse jeito, já desisti. E aí eu sempre tenho que colocar. Então são bugs. E isso tudo é feito, né? Automaticamente, quando você escreve uma palavra errada, tem algumas coisas que ele corrige automaticamente. Então a gente já está usando, né, esse tipo de ferramenta. Então isso já virou natural e ninguém fala mais dessas inteligências, entre aspas, artificiais, né, que a gente já usava. Mas agora a gente tem novas possibilidades. Então é bom ir testando e conhecendo. Então a minha primeira ideia era quebrar o preconceito, né? Dizer, bom, eu estou usando o GPT intensamente, mas o diferencial não é o GPT. Usar o GPT ou não usar o corretor ortográfico ou não usar a ferramenta de spam ou não usar. É como você usa. Como é que você se aproveita daquilo para continuar cumprindo a sua missão. E aí, então, eu fui melhorando e aperfeiçoando essas notas. Então, as notas vão sendo colocadas, e aí eu coloquei 4 critérios, né? Diferencial em relação ao mainstream, diferencial os críticos do mainstream, diferencial em relação à possibilidade que o GPT teria de fazer aquilo sozinho, e eu aperfeiçoei bastante, porque toda hora dizia, não, a gente consegue fazer. Sim, mas de que maneira que você conseguiria? Com aqueles exemplos, com aquilo ali, você conseguiria? Sem o NEPO, você conseguiria? E essa que é a pergunta. Sem o toque humano, você conseguiria fazer? E depois eu incluí, na última versão, quanto eu ajudo as pessoas com aquilo. E aí, então, eu vou lá, fiz ali em 4 GPTs, e eu tenho trabalhado e eu estou aprendendo isso. Então, a primeira coisa que eu percebi, e aí é uma coisa que a variação não tem muito, por quê? E aí eu fui conversar com o Charles, que é a sala que eu uso aqui para todos os pepinos, aqui é o Charles. É uma sala de pepinos, que eu aqui está sempre aqui do meu lado resolvendo pepino. Eu falei, Charles, está rolando isso, tal, papá. Ele falou, realmente existem GPTs que são mais incentivadores. Eu não sabia disso. E tem GPTs que são mais críticos. Já foram desenvolvidos assim. Então eu diria para vocês que se vocês pegarem e colocarem, e aí eu coloquei lá no final do artigo, tá no blog, se vocês entrarem no blog, no final do artigo, no link, tem lá a minha última versão do prompt, que eu uso para dar nota nos artigos. Se você é um cara que produz conteúdo, etc., pega o prompt, bota um artigo recente seu e coloca lá para ver a nota que você recebe. E aí você vai poder comparar exatamente o que você está fazendo com o que eu estou fazendo.
E aí você teria uma comparação. E isso é interessante. Eu, por exemplo, na pós-graduação, eu criei um prompt de avaliação das notas dos alunos, na pós-graduação do Ministério Público. Aí, todo aluno que chega, eu rodo o mesmo prompt, exatamente igual. Aí a nota, aí eu faço uma avaliação, depois eu faço um comentário específico e mantenho a nota. Criou um critério para todo mundo, pedindo lá para o otimismo, o pessimismo das pessoas, as argumentações que as pessoas têm. Posso concordar, posso não concordar, mas virou um critério geral. Então, é legal você ter um critério, né, de poder dizer, bom, porque senão você vai ter, são 50 alunos, como é que eu vou usar um critério? Vou me simpatizar mais com um, com o outro? Ficou um critério. É aquele ali. É o melhor possível? Não, não é, mas é um que mantém um padrão para todo mundo. Então eu acho que essa é uma discussão interessante. E eu vou rever isso. Então eu estou começando a pensar que talvez o mais importante, né, é você criar um prompt de avaliação do artigo para o seu cliente. Então, dependendo do seu cliente, que cliente que você tem? E aí você vai dizer, esse artigo, né, para aquele meu cliente, e aí o Charles sugeriu criar uma espécie de prompts específicos. Então, assim, ele falou, cria um prompt acadêmico. Não me interessa, eu não tenho. Agora, se por acaso eu for fazer uma palestra, vou fazer um curso numa área mais acadêmica, eu posso pedir uma avaliação. Eu posso pedir uma avaliação, por exemplo, eu agora vou aqui falar com uma universidade corporativa. Então eu posso pedir, por exemplo, de uma avaliação do meu trabalho, o que o meu trabalho poderia ajudar numa universidade corporativa. E as notas poderiam ser a partir daí também. Quem é o cliente que você quer atingir? Se você tem um cliente específico, você tem que dizer, você é o meu cliente específico, e aí você vai dizer, para aquele cliente específico, vou dizer, olha, esse artigo do Nepô tem coisas que você não vai ver em lugar nenhum, nem aqui, nem ali, nem ali, nem ali, nem ali. É um artigo que a gente aqui, fazendo uma avaliação, a gente dá uma nota tal, ou recomenda fortemente, ou recomenda mais, ou recomenda menos, sei lá. Eu acho que eu tenho que aperfeiçoar isso. Ficou chato essa nota. Então eu estou reavaliando esse negócio, porque eu acho que para mim já entendi. Eu consegui até fazer um histórico de tudo, né? Então eu consigo dizer o que a Bimodal tem diferente, isso já está funcionando, está bacana. Mas eu acho que isso aí tem que ser aperfeiçoado. Beleza. Feito aí o parênteses, a gente vai entrar no tema do artigo. Eu estou criando aí um documento, né? Que a gente está começando uma outra etapa da Bimodais, que é transformar o acervo em coisas simples, que a brincadeira aqui é transformar o nosso laboratório de produção de remédio em remédios para vender na farmácia. Então, eu estou trabalhando no 7 isso, 7 aquilos. E aí aqui é mente secundária ativa. 7 exercícios para turbinar a sua criatividade. Essa experiência que eu estou colocando aqui nesse artigo é uma experiência de duas coisas. Vamos botar aí, mais de 100 livros lidos na inovação pessoal, que eu peguei para trazer para a minha vida pessoal, coloquei para rodar, e as coisas que realmente funcionaram na minha vida pessoal, que realmente deram certo e que me ajudaram. Então, qual é a ideia? A partir do momento que a gente percebe que a gente tem, né, que a gente é bimental, que a gente tem duas mentes, que o diferencial de uma pessoa mais criativa, mais inovadora, é quando ela consegue trabalhar mais com a sua mente secundária, né? Essa é a diferença. A gente precisa colocar essa mente secundária para rodar. Aí a gente precisa desenvolver exercícios de musculação da mente secundária. Então, o primeiro passo que eu vejo aqui na musculação da mente secundária é o caderninho de crise. As pessoas confundem o caderninho de crise com o diário de bordo. Não é a mesma coisa. Não tenho nada contra o diário de bordo, a pessoa ir lá escrever, etc. O caderninho de crise, eu não tenho um diário de bordo, eu tenho
essa atividade de produzir artigo todos os dias, há mais de 17 anos. E aí tem uma outra coisa que eu falo sobre isso. O caderninho de crise, né, que a gente botou aqui, é tirando o barulho da cabeça, tirando o mosquito da cabeça. Então, aconteceu algo que te incomodou, e aí qual é a referência? Acordou de manhã pensando no osso e não no filé, acordou pensando não no artigo que eu vou escrever, não na coisa legal que você vai fazer, mas no osso. Pô, eu briguei com o vizinho, pô, me desentendi com aquele cara no supermercado, eu rolou um barraco lá com a minha tia, e eu, pô, não sei o que, sei lá, os problemas que possam acontecer, você vai para o caderninho. Eu já desenvolvi o caderninho, a Celuta, já falei dela aqui algumas vezes, né? Eu tenho uma sala que ela realmente me ajuda. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu fiquei conversando com a Celuta, caminhando, conversando com a Celuta. O Fernando não pôde caminhar, caminhei conversando com a Celuta. Tinha um barraco que eu tinha que resolver, comecei a bater papo, babá, né? Já tive até crítica, pô, mas ela não tem emoção, ela não é minha terapeuta, ela é uma organizadora de barraco. Ela diz assim, você quer que eu organize as coisas que você está aprendendo com isso e tal? Então lê aí para mim, faz isso, faz aquilo. É uma organizadora. Então é um caderninho de crise gepetético, mas não quer dizer que você precise fazer. Se você tiver preconceito em relação a isso, pode fazer um caderninho de crise. Aquilo vai permitir que você reflita. Então, naquela situação, peraí, deixa eu ir para o caderninho. E aí você vai exercitando. A escrita tem esse poder que é diferente da oralidade. Você consegue consolidar as coisas e a coisa vai caminhando. Outra coisa, segundo tópico, caça as coisas top. Né? Então, eu criei também uma sala para fazer a lista das coisas tops. Botei no meu celular um link, coisas top. Aí abre a sala e eu digo, cara, o que foi top? Por exemplo, esse fim de semana, desci para o Rio, vi meus filhos, vi minha neta, brinquei com a minha neta. Foi top, isso é muito top. Quando, por exemplo, eu vou conversar com algumas pessoas, também já falei isso, top, puxa, eu fiz essa prática com a minha filha, caminhando com ela na lagoa. Nina, fala aí o que foi de mais top. E ela levou um susto, assim, ela não está acostumada. Eu falei, cara, pensa nisso, as coisas top, né? Então isso é uma coisa legal. Também foi top também, 2 amigos meus que eu encontrei, que eu fazia um tempo que eu não encontrava. No meio do caminho, eu estava já falando muito, eu falei, gente, falem das coisas tops que estão acontecendo com vocês. E aí você vai vendo que as pessoas têm, o papo vai para cima, fica menos reclamista, fica bom, e você usa, e aquilo ali, a mente secundária é como se você estivesse educando. Isso é bom, isso é bom. E aí o que ela está aprendendo? Repete, é que nem um cachorrinho. Repete isso, repete aquilo, faz nessa direção que isso aqui está indo bem. Jogar coisas fora, abrir espaço para o novo. Essa ideia minimalista, né? Em vez de ficar casa tipo museu, vai pensando, o que eu posso jogar fora hoje? O que dá para arrumar, né? Então, jogar fora é aquele exercício. Você fica procurando as coisas e assim, cara, vou jogar fora por quê? Porque fica ocupando espaço, é como se você fizesse o exercício. E aí tem uma coisa meio subjetiva, que quando você joga uma coisa objetiva fora, você está dizendo para a sua mente, tire as coisas que você não está usando de dentro da cabeça. Fica a mesma mensagem. Então, é a terceira regra. Depois, além de jogar a coisa fora, arrumar o ambiente. Aqui a minha casa, ela aparentemente é bagunçada, mas para mim ela é muito organizada. Não, o cara que chega aqui vê que está organizado, mas organizado de um jeito que não procuro, acho que é essa a diferença. Eu não procuro esteticamente ela tá bacana. Ela fica organizada para mim, porque sou eu que moro aqui sozinho. Então não me preocupo muito em esteticamente estar bem. Ela tem que estar bem para mim. As coisas têm que estar à mão e, inclusive, as coisas têm que estar de um jeito que elas não caiam e não quebrem, né? A partir dos aprendizados. Então, arrumar o ambiente, né? Uma coisa que já até tem livro sobre isso, né? Acordou de manhã, arrumou a cama, chegou, bota o celular sempre no mesmo lugar, as chaves sempre no mesmo lugar, as coisas sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque nunca vai ficar, onde é que está mesmo aquela parada, né? Então, essas coisas vão esvaziando a mente e a mente secundária vai ficando, e aí sempre é essa coisa, né? A mente secundária mais no filé e menos no osso, mais no filé e menos no osso. Aprender com os erros. E aí vem uma outra coisa. Botamos, né? Tropeçar faz parte, repetir tropeços não. Então aí a partir do momento que acontece alguma coisa,
Geralmente as pessoas falam, jogaram macumba para mim, um mal olhado, não sei do que. Tem até aquelas coisas que o pessoal bota na porta, né? Para evitar mal olhado, etc. Cara, se acontecer algum problema, o que você vai aprender com aquilo? Né? Já contei 1000 histórias aqui, então, sei lá, o fogão, a panela do fogão, a garrafa térmica que quebrou, etc. Opa, o que eu posso aprender em relação a isso? Como é que eu posso transformar esse limão do problema no aprendizado da limonada? E aí então você vai aprender com isso. Outra coisa que eu acho legal, que eu estou ajudando muita gente a escrever livros, né? É o caderninho profissional, não precisa se transformar num livro. Mas você refletir sobre o que você está lendo, refletir sobre o que você está fazendo. Aí não é necessariamente crises. Você pode ter uma crise profissional e aí você vai para o caderninho de crise. Mas escrever, terminou de ler um livro, e aí depois tem o final, a leitura, chamada leitura engajada, né? Você acabou de ler, teve uma experiência legal, você vai escrever. Se você puder escrever ainda para fora, né, criando conteúdo para fora, melhor ainda, porque você vai ter feedback. Então isso ativa a mente secundária. E quando a mente secundária fica ativa, ela entra em espiral. Porque a mente secundária ela não é parada. A mente primária, quando a pessoa fica naquela repetição, nas neuroses, etc., é porque a mente secundária não está ativa. Mas quando a mente secundária está ativa, você vai jogando uma coisa fora, aí pronto, jogou uma coisa fora, você já vai pensar o que eu preciso comprar para arrumar, etc. Então você vai criando um movimento em espiral e a sua vida vai se modificando. E essa é a musculação. Então, para terminar, a última é leitura engajada. Alimentar o cérebro com densidade. Leitura engajada não é ler por ler. É ler, anotar, ver o que vai incorporar, o que não vai incorporar, escrever sobre aquilo, selecionar as frases, colocar coisas e trabalhar em cima disso. Bom, vamos ver as frases de destaque aí. A sobrevivência no novo século exige uma mente que pense melhor, que revise, que reflita. Uma mente secundária ativa e musculosa. O caderninho profissional transforma a rotina operacional em laboratório de evolução. Erros são inevitáveis, mas repetir o mesmo erro é falta de revisão. A mente primária julga e reage, a secundária observa, revisa e escolhe. Fortalecer a mente secundária é criar um espaço interno onde se pensa e se repensa antes de reagir. A mente secundária bem treinada consegue transformar crises em oportunidades. Menos bagunça, mais clareza. O verdadeiro poder não está em acumular informações, mas em saber organizá-las. O verdadeiro poder não está em acumular informações, mas em saber organizá-las. A mente primária adora achar defeitos. A mente secundária precisa aprender a valorizar o que funcionou. A frase que abre o artigo: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Vou repetir. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates. Levei 4.15, depois a gente vai fazer essa reavaliação das notas, né? Embora algumas análises apontem que o artigo poderia ser ainda disruptivo, mais disruptivo ao explorar novas práticas ou contexto de aplicação, seu valor reside na integração entre conceitualismo bimodal e o operacionalismo potencialista. Trata-se de uma contribuição relevante que o empodera o leitor a assumir maior protagonismo mental na era digital. Nota 4.15. É isso. O que vocês dizem? Bom, galera, aquele convite para vir para a escola, eu até brinco, né? O Morpheus, ele era atracionista, né? Botou a mãozinha vermelha ou azul, se tomar a pílula azul, volta a dormir e volta para a Matrix. A gente aqui realmente... o que acontece que eu acho que é interessante? A burocracia da produção acadêmica, científica, de conceitos, e a necessidade que as pessoas têm de vender, de estar no curto prazo, de transformar conceitos em calcinha, vamos vender calcinha, então não interessa se porque uma coisa é a calcinha, outra coisa é conceito, né? A pessoa, o conceito, se ele for vendido e não tiver significado, não ajudar as pessoas a entender e lidar melhor com o cenário, ele atrapalha as pessoas. Então a gente hoje popularizou, né, mercantilizou os conceitos e aí as pessoas se perdem. E para que a gente possa ter uma coisa mais consistente, a gente tem que ir para o Off-Broadway. Foi o que eu fiz, rejeitei uma série de convites para trabalhar dentro do mainstream
e vim criar de fora para dentro. É o que nosso querido Thomas Kuhn diz. Os novos paradigmas vêm de fora para dentro, não vêm de dentro para fora. Porque a galera está no status. As pessoas não querem as mudanças que estão vindo. Então, qualquer coisa que diga, que reforce o que está aí, ou que seja uma coisa menos disruptiva, todo mundo topa. Mas quando é uma coisa mais, não topa. Então, eu estou te convidando para você sair de Matrix e vir para cá. Ter contato com coisas diferentes todos os dias, com áudio e trabalho e aprofundamento. E a galera, como diz o Léo, né, meu aluno, que diz, cara, depois que eu entrei para a escola, eu comecei a tomar decisões muito melhores do que estava tomando. No curto, no médio e no longo prazo. É isso. Se quiser, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. É isso. O que vocês dizem?